Então, comecei a gravar nossa aula para que, se vocês tenham dúvida, vocês vão lá. Então, mais uma vez, bom dia. Vamos agora ver aí o nosso conteúdo, tá? Vou abrir aqui o livrinho digital. Nesse capítulo aqui, a gente começa a estudar sobre a força, sobre como a força está aí influenciando no nosso dia a dia. Tudo bem? Vou só dar uma olhadinha aqui para ver, confirmar se o aplicativo está gravando. Sim, está gravando. Para poder voltar, porque senão a gente grava a aula e depois vai ver no final, não está gravado. Então eu fiz um vídeo, tem um vídeo na plataforma explicando com mais detalhes esse capítulo, mas eu só vou passar por ele para que a gente possa rever mais uma vez, tá? Então o que acontece? No nosso dia a dia, a gente precisa se movimentar para poder realizar as atividades, né? As atividades cotidianas. A gente precisa cada vez mais estar se deslocando. Claro, né, que para facilitar a nossa vida, a humanidade aí no desenvolvimento acabou desenvolvendo tecnologias e criando algumas máquinas que nos ajudam aí nos tempos atuais, né? Mas vocês sabiam dizer para mim aonde que estão as máquinas no nosso dia a dia? Fala aí para mim. Aonde estão a máquina no nosso dia a dia? Aonde que tá a máquina no seu dia a dia? Fala aí, liga o áudio e fala para mim. Fala, gente, fala para mim. Vocês não querem falar não, gente? As máquinas estão no nosso dia a dia, não só na máquina de lavar, no carro, no liquidificador, mas as máquinas estão presentes até nas coisas simples que a gente faz. Por exemplo, um cortador de unha é um exemplo de máquina simples. Uma pinça é exemplo de máquina simples. Mas essas outras máquinas também são máquinas. Mas existem outras coisas que a gente usa no nosso dia a dia que são mais simples, que também são consideradas máquinas. E a gente vai ver uma coisa importante também, que está no outro vídeo, sobre força e movimento. O que acontece? Tudo que a gente faz no nosso dia a dia, que acontece à nossa volta, como o ar se movimentando, o carro passando lá na rua, a gente levantando, abrindo uma geladeira, fazendo uma comida, falando, dançando, tudo isso daí está em constante movimento. O planeta e tudo que está dentro dele é dinâmico, né? Se movimenta. Mas o que faz com que esses corpos que estavam ali parados, igual eu estou aqui parada, o que faz eu fazer isso? Levantar. O que faz eu ter esse movimento de levantar? Ou o que é necessário para que um corpo que está parado ou que está em movimento pare ou fique em repouso? Então, o que acontece? Para tentar compreender o que faz, né, esse corpo que está parado entrar em movimento ou que está em movimento parar, é o que estudiosos tentaram, né, para poder trazer para a gente, contribuíram no desenvolvimento da dinâmica, que é uma área dentro da física que estuda o motivo dos movimentos e quais são os seus efeitos. E um dos cientistas que estavam aí dentro, né, dessa descoberta para tentar contribuir e explicar isso foi Isaac Newton e Galileu Galilei. Isso está no outro vídeo, tá? Esses daqui, ó, Galileu Galilei é o primeiro e esse daqui é Isaac Newton. Então, Galileu Galilei, ele falou assim, bom, para esse corpo que está em repouso entrar em movimento, ele precisa de uma força que faça ele entrar em movimento. Então, para eu levantar da cadeira, eu preciso exercer uma força para levantar. Se eu estiver correndo, eu tenho que exercer uma força para parar. E Newton, então, observando aí essas coisas que Galileu falava, ele começou a fazer algumas melhorias nessas coisas que Galileu falava. Então, através dessas melhorias, ele criou as leis de Newton, que são 3 leis. Nessas leis de Newton, que nós vimos lá no outro vídeo, com mais detalhes, a primeira lei é chamada de princípio da inércia, que ela diz o quê? Que os corpos que têm tendência a permanecer parado ou em movimento, os corpos eles têm essa tendência. Se eu estou parada, eu vou querer permanecer parado. Se eu estou em movimento, eu vou tender a querer continuar em movimento. E um exemplo é o que esses carrinhos aqui mostram pra gente. Primeiro, uma pessoa está lá no supermercado com um carrinho de mercado.
Aí bota lá uma caixa de sabão em pó no meio do carrinho. Tá lá em repouso. Mas agora, se eu começar a empurrar esse carrinho, o que vai acontecer com esse sabão em pó que tá lá no meio? Opa, ele vem para a parte de trás do carrinho, porque ele tende a querer permanecer parado. Se o carrinho for andar, ele quer permanecer na mesma posição que ele estava antes. Então, após ser aplicada uma força sobre o carrinho vai entrar em movimento. Vai fazer com que a embalagem seja lançada para trás, porque ela tem uma tendência em permanecer em repouso. Ela está resistindo a começar a se movimentar junto com o carrinho. Mas a partir do momento que esse carrinho que está em movimento constante é freado, eu seguro ele, essa embalagem ela vai ser lançada lá para frente do carrinho. Por quê? Porque ele tem essa tendência de agora querer permanecer em movimento junto com o carrinho. O carrinho parou, mas ele quis manter esse movimento e ele vai para frente. Isso é o que acontece com um carro em movimento quando freia bruscamente. Se a pessoa não tiver com cinto de segurança, ela não é lançada lá para fora? Ela não vai ser lançada? Sim ou não, gente? Sim. Sim. Sim, ela infelizmente é lançada. Então, o corpo que está em repouso só vai se mover se tiver uma força sobre ele fazendo com que ele se movimente, porque ele tem uma tendência a permanecer em repouso. Mas da mesma maneira, o corpo que está em movimento, para ele poder parar, necessita de uma força que faça ele parar. O carro que está em movimento, a força que faz ele parar é a pessoa apertar no freio, parou. Só que o seu corpo que está dentro do carro quer permanecer em movimento. Então, por isso que você vai lá na frente e volta. Você quer continuar o movimento, mas você tem que voltar. E por isso que é importante a gente usar cinto de segurança, porque ele faz o seu corpo parar junto com o automóvel, porque senão o corpo é lançado para fora. E tem um estudo da NHTSA que resume isso que a gente está falando, que o uso de cinto de segurança no banco traseiro vai reduzir o risco de morte de um acidente em até 43%. Porque numa batida de carro, uma velocidade de 60 km por fora, o corpo da pessoa que está lá atrás pode viajar e ir lá para frente, porque ela tende a querer permanecer em movimento. Então, se uma pessoa tem 80 quilos e o carro está a 60 km por hora e ele freia e a pessoa não está com cinto, o seu corpo ele chega a quase um peso de quase 1,5 toneladas. Então, por isso que ele tem uma força de quebrar até o vidro e a pessoa ser projetada para fora. Então, por isso é muito importante a gente utilizar cinto de segurança, né? Essa foi a primeira lei de Newton, aquela que diz que um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que tenha uma força exercida sobre ele, fazendo ele se movimentar ou ele parar, tá bom? A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, que ela diz que para que um corpo entre em movimento e comece a adquirir aceleração, ou seja, além dele começar a se movimentar, que ele aumente a sua velocidade, que ele acelere mais, vai ser necessário eu exercer uma força sobre ele para ele, além de se movimentar, acelerar. Por exemplo, essa aceleração é quanto a velocidade vai variar, aumentar ou diminuir ao longo do tempo. Mais uma vez o exemplo do carrinho, ó. No primeiro, o carrinho está vazio, então ele tem uma massa menor. Então, por ele ter uma massa menor, quando eu empurrar ele, ele vai ter uma maior aceleração. Eu empurrar um carrinho pesado ou um carrinho leve, quem vai ter uma maior velocidade? Quem vai chegar primeiro lá na frente? Fala para mim. Quem? O carrinho leve, né? O carrinho leve. Já o carrinho cheio tem uma massa maior, então a ser empurrado ele vai adquirir uma aceleração menor. Então essa segunda lei de Newton, ela diz o quê? Que quando eu vou colocar alguma força sobre um corpo, seja uma pessoa, um objeto ou qualquer coisa, a aceleração que vai gerar ali sobre essa força que eu estou fazendo vai depender também da massa desse corpo. Então, se a massa do corpo influencia sobre a aceleração, quando essa massa do corpo ela é menor, vai ter uma aceleração maior. E se a massa do corpo for maior, a aceleração vai ser menor. Tudo bem? Até aí? E na terceira lei de Newton é o princípio de ação e reação. Essa daqui é interessante. Se você estiver correndo e você sem querer bater na parede, não vai acontecer isso? Você bate, mas você volta com a mesma intensidade que você bateu?
Porque teve uma ação-reação. Para a sua ação de bater, teve uma reação da parede contra você que faz você voltar. Então, esse princípio de ação e reação diz pra gente que para toda força de ação que eu aplico, existe uma força da mesma intensidade que vai reagir. Mas no sentido contrário, eu bati na parede desse lado, ela reage desse lado. A força que eu apliquei é a força que eu recebo. O exemplo, mais uma vez, utilizando o carrinho. De acordo com essa terceira lei de Newton, a mesma força de ação que eu aplico para movimentar o carrinho pesado é a força de resistência do carrinho contra a força que eu estou aplicando. Então, a força que é aplicada para movimentar o carrinho é a força de reação que é aplicada pelo carrinho para resistir o movimento que eu estou fazendo sobre ele. Tudo bem? Um outro exemplo, gente, é um nadador. Imagina lá aquela pessoa que está em competição. Quando ele joga na piscina, ele vai lá, ele não, para ele virar, para chegar até a largada final, ele não empurra o pé lá na parede, no fundo da piscina? Não empurra? Esse impulso é essa aí, é essa terceira lei de Newton, de para toda ação tem uma reação. Quando ele bate com o pé lá na parede, tem uma força de reação da parede que impulsiona ele para frente, para ele ganhar impulso, né? Sair na frente aí. Então, isso também é uma explicação da terceira lei de Newton, tá bom? E o que acontece? Existe uma força que a Terra exerce sobre a gente, sobre os corpos que estão cada vez mais próximos da Terra. Quando a gente solta alguma coisa, se eu soltar esse telefone, ele vai para o chão, né? Se uma fruta tá lá na árvore e ela se desprende, ela cai no chão. Por que que quando a gente solta as coisas, a tendência dela é sempre ir em direção para o solo? Você imaginaria que os corpos sempre vão na direção do solo? Por que que quando eu solto, não vai para cima, não vai para o lado, sempre vai para o chão? Porque Isaac Newton explicou isso. Um dia ele estava lá sentadinho, embaixo de uma macieira, onde tem maçãs, e caiu uma maçã na cabeça dele. Ele pensou, por que que sempre as coisas, quando eu solto ou quando cai, vêm para baixo? Então, ele aí afirmou que todos os corpos que têm massa têm essa tendência de ser atraída pelo centro da Terra. É uma força que é chamada de força gravitacional. Então, de acordo com Newton, a intensidade da força gravitacional vai depender da massa do meu corpo. Por exemplo, quanto mais pesado for esse corpo e mais perto do centro da Terra ele tiver, maior vai ser a força gravitacional. Tudo bem? Quanto maior for a massa ou quanto menor for a distância, mais intensa vai ser a força. Por exemplo, se eu tiver um corpo que ele tem maior massa e o outro de menor massa, e esse de menor massa estiver mais próximo do solo, ele tem uma força gravitacional maior. Maior peso, maior massa e mais próximo da Terra, maior vai ser essa força gravitacional, tá bom? Então, o que seria massa e peso? Massa e peso é a mesma coisa? Não. Por mais que a gente use no dia a dia massa e peso, dentro da ciência é diferente. Mas no dia a dia a gente pode usar massa ou peso, a mesma coisa. Mas no dia a dia isso é diferente. A massa na ciência é diferente. A massa dentro da ciência tem relação com a quantidade de matéria que eu tenho, que compõe o meu corpo. Então, massa para a ciência é aquilo que eu vou medir em quilogramas, em gramas. E peso já significa a força gravitacional que esse corpo está exercendo, que um corpo exerce sobre o outro. E isso a gente mede em newtons, para homenagear Isaac Newton. Por exemplo, se eu pego aqui, esse astronauta, ele tem 80 quilogramas. Se ele estiver na Terra ou ele estiver na Lua, ele não vai engordar ou emagrecer porque ele está na Terra ou na Lua. Ele vai continuar tendo 80 gramas. Mas a força gravitacional, essa força gravitacional que eu vou aí medir em newtons, ela vai ser diferente. O que vai variar vai ser a sua massa. Ou seja, o que não vai variar é a sua massa. O seu peso vai variar, porque o peso dentro da ciência a gente mede em newtons. Isso vai ocorrer por causa da diferença da gravidade. Aqui, a Terra, ela tem uma força gravitacional. Ela puxa os corpos para o centro da Terra, para o solo. Então, aqui, por estar na Terra, o peso vai ser 800 newtons.
essa força gravitacional vai ser maior. E aqui, por estar na Lua, a força gravitacional é menor, porque está muito distante da Terra. Então, a força gravitacional que a Terra está exercendo para atrair esse corpo é menor. Então, é 128 newtons. Estão entendendo? Uhum. Beleza. Agora, a gente vai entrar um pouco na questão de máquinas, que é o que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Essa parte que eu falei antes, tem lá no outro vídeo, tem outro videozinho explicativo do YouTube que eu botei, que se vocês quiserem não, assistirem, né? Para poder vocês terem aí mais informações para estudarem para a prova. E o que seria máquinas? Foi o que eu falei no início do capítulo. A gente, antigamente, a gente que eu falo seres humanos, né? Todas as atividades que realizava no dia a dia era apenas, né? Gastava sua energia, era apenas para obter o alimento para sobreviver, né? Todas as atividades do dia a dia eram em volta da sobrevivência. Só que para cada vez mais ser eficiente essas atividades, a gente tinha que utilizar força física. Mas para poder a gente usar uma menor força física e economizar a energia da gente, os seres humanos começaram aí a desenvolver algumas tecnologias. Claro que cada época foi tendo uma tecnologia diferente. Hoje é bem mais avançado, mas teve-se um início com coisas mais simples, né? Que tivessem aí algumas máquinas que facilitem o trabalho da gente, ou que vai diminuir a força, ou que vai mudar a direção dessa força. Igual a gente vê aqui nessa imagem aqui, é um filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que mostra nesse momento que começou a ter a industrialização, máquinas, roldanas, polias, aí essas engrenagens, coisas que estavam ele aqui, né, complicando aí a vida dele e mudando o cotidiano de trabalhadores que antes faziam as coisas manuais e foram aí substituídos por grandes máquinas, né? E a gente tem máquinas simples. Hoje a gente vai entrar em máquinas simples, que é o quê? São aqueles instrumentos mais simples que facilitam o nosso trabalho, a gente a executar algumas tarefas, que podem ampliar a força que a gente está exercendo ou alterar o sentido dessa força. Que eu tenho um objeto aqui e quero deslocar ele para um outro lugar, eu utilizo alguns meios aí que me ajudem a mudar essa direção, mas também não utilizar muita força para diminuir o nosso desgaste físico, né? E alguns exemplos dessas máquinas simples são a alavanca, plano inclinado. Plano inclinado é rampa. Ao invés de eu fazer uma força para subir uma escada, tem uma rampa que vai facilitar aí essa locomoção. E também tem o roldanas, que estão aí ajudando a gente a mudar a direção da força que a gente vai fazer ou até alterar essa força, né? Um exemplo aqui, gente, primeiro são as alavancas. São máquinas simples e estão presentes no nosso cotidiano e às vezes a gente não percebe. Geralmente ela tem uma barra rígida, um ponto fixo e está aí nos ajudando a movimentar, ou a cortar ou a puxar alguma coisa. Por exemplo, dentro das alavancas, igual aqui, a pessoa ela está querendo movimentar essa pedra maior. Estão vendo isso? Fala para mim se vocês estão me ouvindo. Sim? Sim, sim. Então, a pessoa quer movimentar essa pedra maior. A pessoa que está fazendo a força, como a gente pode representar aqui nesse desenho aqui, a força aplicada para levantar a rocha é menor. O que acontece? A distância que ele está do ponto de apoio, que ele está se apoiando nessa pedra aqui. Então, a gente chama isso de ponto de apoio. Ele está se apoiando aí para fazer uma força para movimentar. Se ele chegasse ali e só levantasse com as mãos, ele ia fazer uma força maior. Mas como ele pegou aí, né, uma madeira aí bem grande para poder movimentar essa pedra, a força que ele está fazendo nessa ponta aqui é igual essa aqui. A gente chama de força potente, que é onde está exercendo a força para movimentar. Aonde ele está se apoiando, eu chamo de ponto de apoio. E aquele objeto que vai se movimentar, ele está sofrendo a ação daquela força potente. Então, eu chamo de força resistente. A distância entre o ponto de apoio e aonde vai ter a força resistente está menor do que a distância onde está o ponto de apoio até lá em cima onde ele vai fazer a força, não tá? Não tá menor? Como se fosse o que eu estou representando aqui, ó. Aqui é o ponto de apoio, representando essa pedrinha aqui.
Aqui a distância entre o ponto de apoio e aonde vai ter o peso, né? A força que vai fazer esse objeto se movimentar, que eu chamo de força resistente. E aqui, ó, é maior esse ponto aqui, a distância é maior porque eu estou dando uma distância maior, então eu vou usar uma força menor, vou precisar exercer uma força menor. Então, a força aplicada na alavanca, que a pessoa, que é algum objeto, aquela força que vai ser aplicada, eu chamo de força potente, FP. E a força que vai ser exercida lá naquele objeto que vai se movimentar, eu chamo de FR, força resistente. E o nome daquela força que o corpo que queremos mover vai ser essa força resistente. E o ponto de apoio entre essa força, eu vou chamar de força potente, FP. Tá bom? Tudo bem? Aí existem 3 tipos de alavancas diferentes. Por exemplo, existe a alavanca interfixa. O que é isso? Na alavanca interfixa, o ponto de apoio ele vai ficar no meio. Eu vou ter sempre o meu ponto de apoio no meio. Ele fica posicionado entre a força potente e a força resistente. Por exemplo, nas tesouras que a gente usa no dia a dia, igual aqui, é um exemplo de máquina simples, é um exemplo de alavanca interfixa. Por quê? Porque se eu observar aqui na minha tesoura, eu vou tentar aumentar aqui a tela para vocês verem melhor. Ó, se eu olhar na minha tesoura, aqui no meio é o ponto de apoio. É exatamente o ponto de apoio entre a força que eu vou aplicar aqui onde está o meu dedo, que eu chamo de força potente, a força que eu vou aplicar, e lá na ponta eu chamo de força resistente, que é o que vai fechar e cortar o meu papel. Então, aqui na ponta é força potente, no meio, que é o que está o apoio entre elas, eu chamo de ponto de apoio, e aonde vai cortar eu chamo de força resistente. Então, o ponto de apoio está no meio, não está? Exatamente no meio, entre a força potente e a força resistente. Então, toda vez que eu tiver uma alavanca, uma máquina simples, exemplo, alavanca, onde o ponto de apoio está no meio, entre a força potente e a força resistente, eu vou chamar essa alavanca de alavancas interfixa. Tudo bem? O ponto de apoio aí é o parafuso da tesoura que vai unir essas lâminas lá da ponta. Então, a força potente é aquela que eu realizo com meus dedos lá na alça da tesoura, né? Ela vai ser menor. E também ela está distante do ponto de apoio. Quem está mais próximo? A lâmina ou aonde eu estou segurando? O que está mais próximo? Aonde eu estou segurando está distante, né? Está distante do ponto de apoio. Já aquela força resistente, que é aquelas lâminas lá da ponta que corta, ela é maior, porque ela está um pouco mais próxima do ponto de apoio. Está mais perto do ponto de apoio. A lâmina já está aqui, ó, pertinho do ponto de apoio. Tudo bem? Nas tesouras, mais uma vez, o ponto de apoio ele é fixo, é o parafuso que está unindo essas lâminas, e quando o ponto de apoio está no meio, eu chamo de alavanca interresistente. Desculpa, interfixa. É fixa? Interfixa, está lá no meio. Ponto de apoio no meio entre força potente, aquela força que eu exerço, e a força resistente eu chamo de alavanca interfixa. Um outro exemplo é o martelo. É um exemplo de alavanca interfixa. No martelo, quando eu vou utilizar ele para tirar o prego, olha aqui o meu ponto de apoio. Eu não encosto o martelo lá para poder puxar o objeto. Então, aqui na madeira, onde eu seguro, é a minha força potente. Aonde eu encosto o martelo é meu ponto de apoio. E lá na ponta onde eu puxo é a minha força resistente. Então, é mais um exemplo de alavanca interfixa. Um outro exemplo de alavanca interfixa são as gangorras, que a gente usa lá para brincar, que fica um peso aqui assim, né? O ponto de apoio é aqui, a base, né, que está apoiando essa gangorra, é o meu ponto de apoio. Aqui vai ser a minha força potente quando eu estiver fazendo uma força para baixo, e a pessoa que estiver levantando vai ser força resistente, mas a partir do momento que essa pessoa que está lá em cima fizer uma força para baixar, ela já é a força potente, e a outra que levantar vai resistir a essa força que essa fez. Então vai ser força resistente. Estão entendendo?
Sim. Estão entendendo, gente? Sim. Beleza, então. Agora, alavancas interresistentes. Na alavanca interresistente já é diferente. O que vai ficar no meio vai ser a força resistente. Ela vai ficar entre o ponto de apoio e a força potente. Por exemplo, ó, nessa imagem aqui, quando eu vou pegar o abridor é um exemplo de alavanca interresistente. Quando eu pego o abridor e boto ele lá na garrafa, o meu ponto de apoio é onde eu encosto o abridor. Aquela parte da frente do abridor que vai levantar é a força resistente. E a minha mão, sempre onde tem a mão, sempre onde eu vou começar a força, vai ser chamado de força potente. Então, nesse caso do abridor de garrafa, o ponto de apoio vai ficar sobre a tampa, encostado na tampa. A força potente vai ser realizada pela minha mão. Ela é menor, ela está mais distante do ponto de apoio, né? Agora, a força resistente vai ser aplicada ali na tampa, ela está bem próximo do ponto de apoio. Aqui onde eu apoiei na tampa vai ser o meu ponto de apoio, mas a minha força resistente está aqui no meio. Então, a interresistente é quando a força resistente está exatamente no meio. Ela está entre o ponto de apoio e a força potente. Um outro exemplo é um carrinho de mão. Tá vendo? O carrinho de mão vertical, esse que a gente bota as coisas ali para levantar, o ponto de apoio são as rodas, que ficam em contato com o solo. A força potente é realizada pela nossa mão ali nas barras. Ela é menor porque ela está distante do ponto de apoio. Já a força resistente, realizada pelo carrinho, ela é maior, porque ela está próximo das rodas. Então, aí no caso, a força resistente ela é maior. Então, por isso é chamado de alavanca interresistente, porque a força resistente é maior. Tudo bem? Tudo bem, gente? Beleza. Sim. E nas alavancas interpotentes, é a força potente que fica posicionada ao meio, ela fica entre o ponto de apoio e a força resistente. Um exemplo é a pinça de fazer sobrancelha. Aqui onde eu tô, aqui na ponta, onde tá assim a pinça, aqui na ponta, onde tá grudadinha uma parte da outra, é o meu ponto de apoio. E aqui é onde eu estou segurando é a minha força potente, tá vendo? Eu vou no meio da pinça para poder fazer a força. Então, ali é a minha força potente. Então, a força potente está no meio. Então, aqui, o ponto de apoio ele vai ficar entre a minha mão e a força potente. Normalmente, encosta aqui, onde a pinça está encostada. Aqui, ó. O encontro dela. O encontro dessa parte da pinça é o ponto de apoio. Aonde eu vou apertar no meio é a minha força potente. E lá na ponta é a força resistente que vai juntar para segurar algum objeto ou puxar um pelo, alguma coisa, né? Então, o que acontece? O ponto de apoio vai ficar em contato com a mão e a força potente vai ser realizada pelos dedos no ponto que está mais perto do ponto de apoio. Eu sempre aperto aqui mais perto do ponto de apoio, que está ali encostado na minha mão. Já aquela força resistente lá na ponta, ela vai ser maior e está segurando lá um objeto. Tudo bem? Falem comigo aí. Sim? Aham. E aqui um cortador de unha também é um exemplo de alavanca interpotente. Nos cortadores de unha, só um minutinho. Nos cortadores de unha, o ponto de apoio vai ficar em contato com a nossa mão. Aquela parte lá de trás aqui, ó. Ponto de apoio. Ela fica aqui pertinho da nossa mão. Só apoiando, não para a gente fazer a força. Eu vou fazer a força nessa parte aqui que fica no meio. Eu vou apertar isso aqui para baixo. Então, a força potente está no meio, entre o ponto de apoio e a força resistente. A resistente vai ser lá na frente, onde tem aquelas laminazinhas que vai fazer uma pressão e vai cortar o nossa unha. Então, na força resistente, essa aí lá da frente, né, que é na parte da frente do cortador, eu vou fazer uma força sem fazer muito esforço, vou conseguir cortar a minha unha. Tudo bem? Então, na alavanca interpotente ou na alavanca interfixa, é aquela que o ponto de apoio fica no meio, né? Que o exemplo é a tesoura, é a gangorra. Na interresistente, é aquela em que a força resistente fica no meio, como um abridor de lata, como um carrinho de mão, né? E a força interpotente é quando
a minha força potente fica no meio, entre o ponto de apoio e a força resistente. Tudo bem? Conseguiram entender? Sim. Sim. Tudo bem. Então, agora eu vou passar para a próxima parte, tá bom? Agora a gente vai ver um outro exemplo de alavanca, que é o plano inclinado. Por exemplo, nessa imagem aí, no primeiro caso, a pessoa está realizando mais esforço para levar um armário até o caminhão, não tá? Se ela tiver que levantar para botar lá em cima do caminhão, ela não vai fazer um maior esforço? Se ela pegar e utilizar um plano inclinado, como está na segunda imagem, que é uma rampa, para poder ir empurrando esse objeto, ela vai ter um trajeto maior, mas ela vai fazer um esforço menor, porque ela não vai exercer tanta força para levar esse armário até o caminhão. Então, o plano inclinado, ele está aí para nos ajudar a diminuir a força. Pode aumentar a distância, mas a força vai ser menor. Tudo bem? Sim. Com base nisso aí que a gente está vendo, a gente consegue observar que apesar de o plano inclinado, aqui, né, onde tem essa rampa, a gente exercer uma menor força na atividade, você vai ter um percurso maior, uma maior distância para poder locomover esse objeto, já que o comprimento da rampa é maior do que aquele comprimento lá, só levantar o objeto no caminhão. Esse comprimento está diretamente relacionado com a inclinação da rampa. Quanto mais inclinada, maior vai ser o trajeto e menor eu vou exercer a força ali, um esforço. Tudo bem? Por exemplo, ó, aqui, nessa primeira situação, a rampa ela é maior. O ângulo aqui entre a rampa e o chão é menor, a altura aqui vai ser menor, só que a distância daqui até chegar dentro do caminhão vai ser maior, né? Porque nessa situação a gente tem uma rampa maior, o que vai acarretar um ângulo menor com o solo. Então aí eu vou precisar exercer uma força maior. Vou exercer uma força maior não, eu vou ter uma maior distância para poder movimentar esse objeto. Agora aqui, uma rampa menor, a altura vai ser maior, a distância vai ser menor e o ângulo maior. A distância entre o chão e ela vai ser num ângulo maior. Nesse caso aqui, eu vou ter uma maior, eu vou fazer um pouco mais de esforço e eu vou ter um trajeto mais curto. Tudo bem? Nessas situações aí, a gente consegue ver que quanto menor for a rampa, maior ela vai ser inclinada, maior vai ser a inclinação. E assim eu vou ter que fazer um esforço maior. Já naquelas rampas que são maiores, menos inclinadas, apesar de eu ter uma distância maior, mas eu vou exercer ali uma força menor. Tudo bem? Conseguiram entender? Aqui tem um joguinho falando sobre alavanca. Vocês conseguem jogar aí com o RA de vocês. E agora vamos ver um outro tipo, né, de máquinas simples que são as roldanas. Vocês já viram isso, roldana? Que também pode ser chamada de polia. Vocês já viram? Em algum lugar isso? Só em desenho mesmo. Só em desenho mesmo? Normalmente isso aqui era usado, essa roldana aqui, ela é usada para quê? Para a gente poder tirar água do poço. Antigamente era assim, né? Em vez de você tirar puxando assim, o que você faz? Amarra o balde na pontinha, vai lá no fundo, pega a água e vai puxando a cordinha. As roldanas, elas são máquinas simples que vão ajudar a gente em algumas atividades no dia a dia, para mover alguns objetos que são muito pesados. O que elas têm? Ela tem um disco, né, que é isso aqui, que ela tem um sulco, ou seja, ela tem uma parte mais funda, que é onde vai encaixar a corda, e ela tem um eixo, que fica aqui no meio, e o eixo fica fixo e ela vai girando ali nesse eixo, tá? E existem dois tipos de roldanas. Existe a roldana fixa, aquela que é presa lá em cima, e existe a roldana móvel. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, por que usar a roldana? Olha só. Nesse exemplo, a pessoa está abaixando e levantando para poder pegar esse objeto do chão. E para elevar essa caixa do chão sem utilizar as roldanas, a pessoa está precisando exercer uma força para cima e assim utilizando muito esforço. Agora, nesse exemplo, uma roldana fixa, que está presa lá em cima,
que acontece? O esforço vai ser o mesmo. Ela vai usar talvez o mesmo esforço, mas aqui ela vai mudar o sentido. Ela não vai precisar abaixar e levantar. Ela está em pé, ela vai apenas puxar a corda e esse objeto vai levantar do chão. Vai aplicar uma força ali para poder levantar essa caixa. Vai ser um pouco mais confortável, tá? As roldanas móveis, aquelas que não estão fixas igual aí, elas são utilizadas junto com a fixa. Você utiliza uma fixa e outra móvel. Que com isso, o eixo dessas roldanas móveis, ela junto com a fixa, vai mover o objeto. E aí você vai diminuir a intensidade do seu esforço para levantar o objeto. Por exemplo, olha aqui, coitada, a carinha dela, né? A força que ela está exercendo para levantar esse objeto. Para ela conseguir levar essa caixa sem utilizar roldana, mais uma vez, ela está utilizando uma força de baixo para cima e fazendo muito esforço. Agora, nessa situação aqui, além da roldana fixa, tem uma roldana móvel, tá vendo? Ela não está presa lá no teto, ela está apenas aqui passando na corda. É essa corda que está presa lá em cima. A roldana fixa, ela fica fixa ali, ela não se movimenta. Mas essa móvel, à medida que a pessoa vai puxando a corda, essa roldana ela também vai subindo. E por que utilizar uma roldana fixa e uma móvel junto? A roldana móvel ela está associada aqui junto com a fixa. O que vai acontecer? A força que essa mulher vai exercer vai ser uma força menor. Então, com isso, ela vai precisar utilizar um pouco mais de corda, tá vendo? Ela está puxando mais corda do que nessa situação aqui de cima. Ela vai utilizar um pouquinho mais de corda, porque a corda está passando pela roldana móvel e lá em cima está amarradinha. Ela vai utilizar menos força. Por quê? Porque a força resistente vai ser dividida entre essa corda e essa aqui. Então, a força aí ela vai ser dividida. Então, ela vai fazer um esforço menor. Tudo bem? Estão entendendo? Sim? Sim. Então, aqui tem uma atividade de interação que é para você pegar polia. A gente não tem polia para fazer isso, né? Infelizmente. Mas se tivéssemos, dava para a gente fazer na nossa aula, né? E tem umas atividadezinhas aqui em cima disso que a gente estudou. Que ela diz assim pra gente, ó, observe a imagem a seguir, que ilustra uma pessoa preparando-se para bater na folha do papel que tem uma moeda. Isso aí é para falar de força, que a gente falou lá em cima, das leis de Newton. Eu vou deixar vocês fazerem essas atividades e no vídeo de amanhã eu vou trazer a correção. Tudo bem? Pode ser? Sim. Que ela fala das leis de Newton, fala aí sobre as máquinas simples, então eu não vou corrigir agora, porque eu vou deixar vocês fazerem para corrigir para na aula de amanhã que eu vou postar para vocês na plataforma, tá bom? Tá. Então, essa parte aqui eu também vou pedir para vocês fazerem e a gente vai corrigir na nosso próximo encontro, que vai ser um vídeo que eu vou postar amanhã para vocês fazendo a correção dessas atividades. Tudo bem? Uhum. Agora eu vou fechar aqui rapidinho e vou abrir esse capítulo aqui rapidinho. Tá bom? Para a gente ver só uma primeira parte aqui de calor e temperatura. O que é isso? Nessa imagem aqui de abertura, a gente está vendo que está se medindo as temperaturas das pessoas, né? Principalmente agora, durante a pandemia, né? Ano passado e nesse ano permanece, infelizmente. Existem algumas câmeras térmicas que elas foram instaladas em alguns locais onde tem muitas pessoas, não dá para você estar medindo individualmente a temperatura. O que ela faz? Ela está vendo aí a irradiação, o calor que está sendo irradiado do corpo dessas pessoas. Então, ela detecta, opa, essa daqui está acima do limite, então ela já está com febre. Então, eles encaminhavam-se até essas pessoas para pedir para essas pessoas aí saírem do local ali, né, para não contaminar outras pessoas. Então, o que seria aí temperatura, calor? O que seria isso? A gente vai ver apenas calor e temperatura, tá? O que acontece? Desde os primórdios da humanidade, a gente utiliza alguns mecanismos como o uso do calor. O domínio do fogo, né, por exemplo, como um dos marcos da evolução da sociedade foi a descoberta do fogo. E um outro salto importante foi a invenção de máquinas térmicas, como isso que ajudou a Revolução Industrial, né, aquelas indústrias, maquinários aí que utilizam a queima, né, de combustíveis para poder gerar movimento.
e alguns fenômenos térmicos também para a manutenção da vida na Terra. Então, um exemplo aqui, uma coisa que a gente vai começar a ver é energia térmica e calor. O que é calor? O que é temperatura? Vocês já pararam para pensar, já repararam o que ocorre quando a gente leva ao fogo uma panela com água? O que acontece com aquela água ali que está no fogo, dentro da panela? Ela ferve. Ela ferve, ela começa a ficar agitada, começa a borbulhar e depois passa para o estado de vapor, não é? Mas se eu pegar a água e colocar lá dentro do congelador, a temperatura vai baixar e ele vai solidificar, vai se transformar em gelo, né? E nesse exemplo da água, se a gente for olhar apenas visivelmente, eu não vou ver nenhuma mudança. Mas se eu for olhar microscopicamente, eu vou ver que a energia térmica dessa água, ela é diferente. Quanto maior for a temperatura, mais agitada vai ser as moléculas dessa água. Todas as moléculas que compõem a matéria, elas estão em constante movimento. Só que o que vai dizer esse movimento é a questão da temperatura. O movimento das moléculas a gente chama de energia térmica. O movimento é energia térmica. E o que passa de um calor de um corpo para o outro é a energia térmica. Por exemplo, eu botei a água lá para ferver lá no fogo. A energia térmica que está na chama vai passar para a panela. E a energia térmica que está na panela vai passar para a água. Então, essa transferência de energia térmica de um corpo para o outro eu chamo de calor. O calor é a transferência de energia térmica. Por exemplo, se eu pegar uma coisa quente e colocar pertinho de uma coisa gelada, a energia térmica, a agitação das moléculas, né? A agitação das moléculas é a temperatura. A agitação das moléculas aqui, essa energia térmica de agitação, vai passar para o corpo de menor temperatura. Então, o calor vai ser transferido sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Sempre vai ser do maior temperatura para o de menor, a transferência dessa energia térmica. Então, vai começar a transferir calor para o corpo de menor temperatura e vai chegar um momento que não vai mais transferir calor, porque eles vão entrar em equilíbrio térmico. Os dois vão ter a mesma temperatura. Tudo bem? Estão conseguindo entender? Sim? Sim. O que Sim. passa de um corpo para o outro é a energia térmica. Calor é energia térmica. Essa transferência de energia térmica sempre vai ser de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Mas o que seria temperatura? Nesse exemplo que a gente viu da água que está sendo aquecida, quando ela começa a borbulhar, significa que a temperatura dela também está aumentando. Então, se eu for olhar microscopicamente o que está acontecendo ali, eu vou perceber que quando essa água começa a receber essa energia térmica, esse calor, né, que está vindo ali do fogo, as suas moléculas vão começar a se agitar. E à medida que esse grau de agitação dessas moléculas aumenta, eu chamo isso de temperatura. A temperatura é o grau de agitação. Quanto mais agitada estão as moléculas, maior é a temperatura. Quanto menos agitadas estão as moléculas da água, menor estará a temperatura. Então, a agitação ela vai ocorrer de maneira diferente em diferentes estados físicos. Por exemplo, aqui o gelo está em estado sólido, não é? As partículas aqui que fazem parte, né, dela está com uma temperatura baixa, sólido é a temperatura baixa. Então, as moléculas vão ter um baixo grau de agitação. Com isso, ela vai apresentar uma forma e volume definido. Vai estar aqui. A temperatura vai ser baixa porque a agitação das moléculas também é baixa. Agora, quando eu tiro esse gelo, boto lá na temperatura ambiente, ela vai começar aí a ter um pouco de agitação, porque elas vão ficar mais agitadas, porque a temperatura aí vai começar a aumentar. Então, com isso, a agitação vai ser maior. Se eu pegar essa água e colocar lá no fogo, ela vai começar a ter, na panela, né, lá no fogo, as partículas vão ficar mais agitadas e vão ficar se distanciando, vai chocar uma com a outra e vai ficar mais distante. Quanto mais agitadas, elas vão se distanciando. E com isso, é porque a temperatura está maior. Só que elas vão começar ali a entrar em ebulição, ficar mais agitadas, de uma tal maneira, tão agitadas, que elas vão se separar e vão virar vapor, tá vendo? E por isso que a gente não vê, porque o vapor, as partículas, elas estão bem distantes. Vapor de água eu não vejo. Professora, se eu não vejo vapor de água, então o quê? Que é aquela fumacinha que sai ali da panela quando a água está fervendo? É porque ela condensou, igual quando vira nuvem.
Saiu de vapor, encontrou aqui, está lá na água quente, temperatura elevada. Começou as partículas ali a se agitarem porque a temperatura está muito alta. Passou para o estado de vapor, só que ela encontra a temperatura aqui na atmosfera um pouco menor do que estava na água, ela condensa. Então, o que a gente vê naquelas fumacinhas são pequenas partículas de água. O vapor de água eu não vejo, tá bom? Professor, então o que é sensação térmica? Quando eu digo assim, hoje está 38 graus, mas com uma sensação térmica de 42. Sensação térmica é aquilo que eu percebo, né? A gente tem sentido, a gente tem tato, olfato, a gente tem o paladar, a gente tem a visão, a audição. Então, a sensação térmica aí é o nosso tato. Sensação térmica é quando eu percebo a variação de temperatura de um corpo. Eu chamo de sensação térmica. E isso normalmente eu vou medir com o termômetro. O termômetro ele vai medir a nossa temperatura e a temperatura que der ali no termômetro é a mesma do nosso corpo porque a gente entrou em equilíbrio térmico, quando eu falei para vocês. Por exemplo, coloquei o termômetro lá. Ali dentro tem um líquidozinho que é um álcool. Esse álcool ele vai começar a receber o calor do meu corpo. Eu vou transferir do meu corpo que está em maior temperatura para o termômetro que está em menor temperatura. Mas vai chegar um momento que esse líquido ali vai entrar em equilíbrio térmico, porque eu já transferi calor, já passei essa energia térmica para o termômetro e vai chegar um momento que ele vai ter a mesma temperatura do meu corpo. Aí eu tiro e olho, eu consigo ver certinho qual é a temperatura que está no termômetro, porque nós entramos em equilíbrio térmico. Tudo bem? Sim. Beleza. Então aqui, ó, equilíbrio térmico e a forma de propagação de calor. Essa transferência de calor, transferência de energia térmica de um corpo para o outro, ele pode acontecer de 3 maneiras. Ele pode acontecer por condução. Esse exemplo aqui é o de condução. É quando eu transfiro a energia de um corpo para o outro por condução. Um exemplo disso é quando eu coloco, se eu estiver lá no fogo e a panela, eu encostar na tampa da panela, eu acabo não me queimando? Ou encostar na panela? Porque o calor que está ali do fogo passou para a panela. E quando eu encosto ali, vai passar para mim. Isso é condução. Esse processo é quando essa energia ela vai ser transferida de molécula para molécula, igual aqui. Tem uma chama, isso aqui é uma barra de alumínio. A chama está aqui, esse calor está aqui. Mas vai passar dessa molécula para essa, vai passar, até chegar na outra barra, na outra parte, onde vai começar a esquentar. Se eu esquecer uma colher lá na panela que está no fogo, depois eu vou conseguir pegar essa colher sem a ajuda de um pano? Não, por quê? Porque o calor que estava na panela transferiu essa energia térmica para a colher por condução. Encostou ali, passou por condução. Essa é uma maneira de eu transferir calor. Eu estou propagando calor por condução. Isso que acontece quando eu deixo um objeto ali próximo de algo quente, que esse calor vai passar de molécula por molécula até todo aquele material ficar quente. Uma outra maneira de eu transferir calor é por irradiação, que é o que acontece no Sol. O calor do Sol ele vem na Terra e vem na gente por irradiação. Esse calor é transmitido por ondas eletromagnéticas, né, que vem aí, que são transmitidas. É uma maneira, por irradiação. Todo corpo, a gente também emite calor por irradiação. A gente tem... É isso que eles veem lá no aeroporto. O calor que está no nosso corpo, ele também é irradiado. Então, por isso que aquelas máquinas conseguem detectar o calor que o corpo está irradiando. Tudo bem? E tem uma outra maneira de propagar calor, que é chamada de convecção. O que é convecção? É quando eu tenho uma diferença de temperatura. Por exemplo, por que os aquecedores nas casas são sempre instalados na parte de baixo e os ar-condicionados são sempre instalados na parte de cima? Por quê? Hein? Não sabem, né? Vamos aprender agora. Essa é a terceira forma de transmissão de calor, a convecção. Isso acontece porque os gases e líquidos eles têm um comportamento de deslocar suas massas por causa de diferença de temperatura, ou seja,
A temperatura elevada, aquela que sai lá do ar-condicionado, a temperatura elevada não, desculpa, baixa, que sai do ar-condicionado, ela tem tendência a descer. A temperatura alta, ela sempre tem tendência de ir para baixo. Então, o ar-condicionado eu botando em cima, essa temperatura baixa, ela vai descer. E os aquecedores são colocados embaixo, por quê? Porque essa massa líquida ou gasosa mais quente, ela possui moléculas muito agitadas. Então, pelas moléculas estarem muito agitadas, elas acabam se afastando, então elas sobem e vão tomar espaço ali. Então, ela vai aquecer todo o espaço. Vai de baixo, por ela ser agitada, ela vai subir e aquecer todo o ambiente. E a parte fria, onde as moléculas estão mais próximas uma da outra, apresenta um volume mais denso. Então, com isso, ela vai descer. Ela vai ter a tendência de descer e resfriar todo o ambiente. Então, tem essa corrente de convecção. O ar frio tende a descer por ser mais denso, pelas partículas estarem mais próximas, e o ar quente, pelas partículas estarem mais distantes, é menos denso, ele tende a subir. Então, é isso que acontece na corrente de convecção. Estou transferindo calor pela diferença aí da temperatura. O ar mais frio desce e o ar mais quente sobe. Tudo bem? Tudo bem, gente? E vamos terminar aqui nessa parte aqui para explicar para vocês essa parte de tudo, ó. O calor do fogo, ele vai passar... Se você chegar perto do fogo, você não sente calor? Esse calor que você sente ao chegar perto de um fogo ou de uma panela lá no fogo, você está sentindo por irradiação, ele está irradiando esse calor. Agora, se eu encostar ali nessa parte aqui que está aqui, tem que ser de plástico. Por isso que as alcinhas das panelas são de plástico ou de madeira, né? Mas se eu encostar aqui nessa parte que é de alumínio, eu vou me queimar, porque o calor que estava ali nessa panela, na água, do fogo, passou para a água e por condução passou para a parte de alumínio da panela. E aqui dentro essa água, ela está esquentando ali por corrente de convecção, por isso que ela se movimenta. As moléculas que estão aqui embaixo está mais quente, ela tende a subir, e as moléculas que estão mais frias, elas tendem a descer. Então fica assim, ó, sobe quente, a fria desce, a quente sobe. Mas essa que subiu, esfriou, desce, aqui estava quente, aqui estava fria, desceu, esquentou, sobe. E fica assim, ó. Por isso que a água fica borbulhando. Acontece uma corrente de convecção. Entenderam? Essa propagação de calor de 3 maneiras nesse exemplo. Entenderam? Sim? Fala comigo. Beleza, então, na nossa aula de hoje, a gente vai ficar por aqui. Vai ser até aqui o conteúdo da nossa prova, tá bom? A outra parte a gente vai ver depois. Então, o nosso conteúdo da prova a gente vai ver depois. Não, vai ser até hoje. E o que a gente vê depois não vai ser cobrado nessa prova, tá bom? A gente vai ficar apenas até aí para nossa prova. Amanhã eu vou postar aqui na plataforma um vídeo com a correção das atividades e também no dia da prova, na segunda-feira, eu vou postar um vídeo onde eu faço a leitura da prova e tiro algumas dúvidas, que caso você tenha alguma dúvida, ou você pode me perguntar no chat, lá nas mensagens, né, que eu estarei lá com a plataforma aberta até 11h30, ou vocês podem também assistir esse vídeo que eu vou fazer com a leitura da prova, tá bom? Tudo bem? Falem aí comigo. Sim, tá bom. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, vai na plataforma, não deixa de ir, tá? Porque eu estarei lá para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, um beijo. Tenham todos uma ótima quinta-feira, um ótimo fim de semana. Estudem, assistam o vídeo que eu vou postar amanhã também com a correção e revisão, tá bom? Um beijo, Davi, um beijo, Raquel, um beijo, Luísa. Quem mais que eu não tô conseguindo? Que tá botando Izzy? Eu não sei quem é, gente. Esse é a Isabela. Isabela. Tudo bom, Isabela? Você nem falou comigo hoje, Isabela. Tudo bem? Liga a câmera aí, gente, pra eu ver vocês. Ou vocês não estão arrumados? Que eu também não tô arrumada. Tô com uma blusa, mas não tô arrumada. Olha aí, Raquel, que linda, ó.
Gente, tô morrendo de saudade de vocês, gente. Vocês estão com saudade de mim? De ter aula, né? Gente, essa vacina tem que vir logo, gente, pra gente ficar pertinho, né? Todo mundo. Não é verdade? Ah, oi, Flávia. Agora eu vi. Isso aí. Tudo bom com vocês? Vocês estão bem? Vocês querem tirar alguma dúvida? Não? Não estão com dúvidas? Façam as atividades. Se surgirem dúvidas, vai na plataforma que eu tiro, tá bom? E amanhã também vou postar a correção dessas atividades que eu falei hoje com vocês e da aula passada, tá bom? Então, meus amores, um grande beijo e até amanhã lá no vídeo que vocês vão assistir. Tchau! Tchau. Tchau!